Ok, pessoal, buenas tardes, muito buenas tardes a todos, a todas, aos colegas professores, às colegas professoras que acompanham vocês nessas aulas pelo canal Educação, tá? O pessoal que assiste aula pelo YouTube, tem uma galera que assiste aula pelo canal do YouTube, e aos vários municípios que assistem aula pelo IPTV. É uma alegria ter esse pessoal todo aqui assistindo aula com a gente, porque o projeto aqui do canal Educação começou assim, né? Pelo IPTV, o YouTube abriu aí durante a pandemia, né? Mas a nossa essência é essa, né? É esse contato com vocês nos municípios pelo IPTV. Aí aqui, ó, eu vou ler. Pessoal de Alagoinha, pessoal de Alvorada do Gurgueia, Canavieira, Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins, Floriano, Jerumenha, Ribeiro Gonçalves, tem 2 turmas, Santa Cruz dos Milagres e São José do Peixe, também tem 2 turmas. Se eu não falei o nome de alguém, você me fala aqui no chat, que aí eu digo o nome do município se eu tiver saltado alguém. Eu acho que eu não saltei, né? Tem um retorno aqui, eu consigo ver, né, o nome das cidades, o nome dos municípios. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos, tá? Para quem chegou agora ou chegou no meio da primeira aula, eu sou o professor List, essa é uma aula de espanhol. A gente tem toda terça-feira, primeiro horário, segundo horário, né, aula de espanhol. Particularmente no dia de hoje, nessa primeira semana de aula, a gente está fazendo uma revisão de conteúdos que a gente viu no primeiro semestre. A partir da próxima semana, a gente já entra nos conteúdos novos, tá? Então, a partir da próxima semana, a gente começa conteúdos novos, tá? A gente estava trabalhando o pretérito plusquamperfeito. O pretérito plusquamperfeito é o mesmo pretérito mais que perfeito do espanhol. Então, a gente conheceu a formação, para que serve, o significado, e agora a gente vai concluir com alguns exercícios para pegar o segundo conteúdo de hoje. Tem um segundo conteúdo para hoje também, tá ok? Então, vamos lá. Vamos aqui, então, encerrar a primeira parte com exercícios. Ó, aqui tá bem tranquilo, porque são questões de marcar. Então, a resposta está aqui, entre A, B, C. Para quem acompanha as aulas com a gente aqui desde o começo, eu gosto de trazer questões assim de marcar no final dos conteúdos, né? E são questões, esse estilo de questão, eu também faço nas provas da gente. As provas, a última prova, a prova bimestral, quem fez a prova bimestral aqui, a nossa prova, viu que tem sempre umas questões de marcar, as gramaticais principalmente, né, nesse modelo. Eu chamo, é um teste, é uma espécie de teste ou quiz, né, para usar uma palavra do inglês, um quiz ou um teste, se você quiser em espanhol, do assunto que a gente estava trabalhando, né? É uma forma de você saber testar rapidamente o quanto você entendeu, né? É um retorno para mim também, para saber o quanto você entendeu ou não. E ali diz assim: marca a resposta correta em las cuestiones de 1 a 6, são 6 questões, portanto, usando o pretérito plusquamperfeito, o mais que perfeito, que é o que a gente está trabalhando. Questão 1. Quando chegaram ao cine, já, aí ó, se havia acabado a película, né? O verbo haver no pretérito imperfeito, havia, e o particípio de acabar, que é acabado. O verbo haver, nesse caso, está concordando com película, que é filme. A tradução é mais ou menos assim. Deixa eu marcar aqui a resposta. Letra B, né? Quando chegaram ao cinema, já tinha ou já havia acabado o filme.
Filme em espanhol, eles chamam de película. La película, tá? Vou marcar um minutinho para você tentar a questão de número 2. Um minuto, Jorge. Ok, ó, o pessoal de Santa Cruz dos Milagres mandou resposta. É... Quando cheguei à casa, já. Quem é o sujeito? Mis amigos, não é? Ó, mis amigos, meus amigos, né? Mis amigos já se haviam ido. Letra C, igual o pessoalzinho de Santa Cruz, o pessoal de Santa Cruz dos Milagres mandou. Muito bem. Sensacional, pessoal de Santa Cruz dos Milagres. Muito bem. Então, ó, letra C. Mis amigos se haviam ido. Quando cheguei a casa, já se haviam ido mis amigos. Fica mais ou menos assim em português, ó. Quando cheguei a casa, já tinham ido, ou já haviam, meus amigos já haviam saído, já tinham saído. Em português a gente fala aqui no Brasil, né? Quando cheguei a casa, quando cheguei em casa, meus amigos já tinham saído, já tinham ido, né? Algo do tipo. Excelente. Beleza, gostei. Questão 3, questão 4, tá? Eu vou marcar um minuto, será que é pouco? Eu vou marcar 2. Jorge, 2 minutos.
Ok, vamos lá então. Ó, o pessoal de Santa Cruz participando da aula. Tá mandando mensagem aqui pelo chat do IPTV, né? E a Karen também ali no YouTube do canal Educação. Tem aqui um retorno, né, no monitor. Aí eu vejo as mensagens de vocês, né, no chat do IPTV e o pessoal do YouTube também, no caso a Karen Aline. Vamos conferir então. Ó, nunca antes Égia, que é o sujeito, né, se havia posto. Deixa eu ver o que é que vocês marcaram ali. Essa é a questão de número 3. Letra B, excelente, excelente. O verbo principal aqui é o verbo poner. Poner significa pôr, colocar. E o particípio de poner é posto. Então, ó, nunca antes se havia posto um traje tão elegante, né? Ela nunca havia colocado, usado um traje, né, uma roupa tão elegante. Letra B. Aqui é interessante, na terceira questão, comentar que na letra C, o particípio do verbo poner está errado, né? Não é posto, não, é puesto, né? Poner, puesto. Gostei, né? Gostei. Aqui, a terceira questão tinha que saber o particípio do verbo poner, né? Lembrando, é o verbo haver conjugado, né? Concordando com o sujeito, e o verbo principal no particípio. E 4, quando a polícia chegou, já. O que é o sujeito da frase aqui? É, ó, la peleia. Sabe o que é peleia? Briga. Tem até verbo. O verbo é o verbo pelear. Pelear significa brigar, né? Pelear. Então, la peleia, quando eu falo de algo ou falo de alguém, o verbo vai em terceira pessoa. Quando eu falo de algo ou de alguém, o verbo vai em terceira pessoa. Se for singular, singular; se for plural, plural. Então, la peleia, né, já havia terminado na letra, ou seja, letra A. Já havia terminado. Letra A, letra B. Estou marcando aqui. Eu botei a resposta ali, né? Mas questão de marcar, o que vale é o X que você faz em cima da alternativa. Tá? Então, muito bem, pessoal de Santa Cruz dos Milagres. Parabéns. Muito bem. Boa para frente. Tem 5 e 6. Vou fazer como eu estou fazendo. Vou marcar um tempinho, 2 minutos, para a gente fazer com conforto, né? 2 minutos, Jorge.
Ok, vamos lá. Ah, eu repito aqui mais uma vez, o pessoal de Santa Cruz dos Milagres mandando resposta, participando da aula. Gostei, né? O Eduardo também agora no chat, Eduardo Bernardo. Bora ver. Tuvimos problemas com ele, professor, porque não. Quem é o sujeito? Eu sei quem é o sujeito dessa frase por causa do verbo aqui, ó, tuvimos. Tuvimos é como fala tivemos em espanhol, né? Tuvimos quem? Nós outros. Nosotros tuvimos problemas com o professor porque não habíamos hecho. Quinta questão, letra B, muito bem. Porque não habíamos hecho la tarea. La tarea, a tarefa. Acontece, não acontece, professor? Da gente deixar uma tarefa, chegar na sala de aula, uma semana depois, ninguém fez. Eita, a gente fica muito, muito feliz, não fica, professor? Mas acontece. Tuvimos problemas com o professor porque não havíamos hecho a tarefa, porque não tínhamos feito a tarefa. Aí a gente diminui o qualitativo, né? 6. Supe que ellos não haviam podido viajar porque não tinham dinheiro. Seria mais ou menos assim. Soube que eles não haviam podido, ou tinham podido, se você quiser, viajar porque não tinham dinheiro. Então, haviam podido, né? Na letra A. Verbo vai no plural, concordando com ellos. Portanto, a letra A. Letra A. Quinta questão, letra B. Acontece, faz parte do processo, Eduardo, né? Faz parte. A gente acerta e comemora, mas a gente também aprende quando a gente não acerta. Quando a gente tenta fazer e não acerta, a gente tentou e a gente aprende também. A gente chama de erro construtivo, né? Onde depois eu aprendo porque eu não aprendo porque eu não acertei, né? Me explicou, vou aprendendo também. Faz parte do processo aí a gente acertar e errar também. Imagina. Mas olha, excelente. Parabéns, pessoal de Santa Cruz dos Milagres. Acertaram todas. Um qualitativo para todo mundo aí, né? Bora para frente. Então, como eu tinha dito para vocês no começo da aula, essa primeira semana é uma aula de revisão, tá? Eu estou trabalhando conteúdos que eu já trabalhei, que eu já falei aqui, que eu já ensinei. A partir da próxima semana, portanto, esse assunto aí que a gente viu todo aqui, né? Ele serve depois para entender um texto, para interpretação, mas para conteúdo de prova não, já foi, né? Na próxima semana, sim. Próxima semana eu já começo a trabalhar assuntos novos, tá? Próxima semana a gente já começa com assunto novo, interpretação de textos e a nova gramática. Eu acho que a gente vai trabalhar subjuntivo. Se não me falha a memória, semana que vem a gente vai começar a trabalhar o subjuntivo, tá? Dando continuação, a gente vai trabalhar separação de sílabas, tá? Para essa revisão dessa semana, a gente trabalhou o pretérito mais que perfeito e agora vamos falar um pouco sobre separação de sílabas e talvez a gente alcance a acentuação, talvez, não sei. Bora ver. Pronto. Olha que legal. Para falar de separação de sílabas, eu preciso falar antes a respeito do alfabeto espanhol, né? O alfabeto na língua espanhola. Espanhol e português são línguas latinas. Portanto, o alfabeto é praticamente o mesmo, tá? Praticamente o mesmo. É interessante essa aula também
para a gente aprender separação de sílabas, mas também para a gente aprender um pouco de pronúncia, né? Pronunciação. O espanhol não é uma língua tão difícil para a gente aprender e a falar, né? Porque é próximo à nossa língua, ao português, já que são línguas latinas, como eu já falei aqui várias vezes. Então, aproveite também essa parte agora do alfabeto para aprender algumas coisas a respeito de pronunciação. Uma coisa que eu acho interessante, para começar, é lembrar que em espanhol, as vogais, que são as mesmas vogais do português, né? Aqui tem só uma parte do alfabeto. Elas não mudam de som, né? Em espanhol, vogal não muda de som. A vogal A tem sempre o mesmo som aberto. Ó, as três que estão aí são A, E, I. Faltou O e U. O e U estão no outro slide. Não coube tudo aqui, né? Mas olha só, a vogal A em espanhol vai ter sempre o mesmo som. Ou seja, não existe an em espanhol. Amanhã, né? Maçã. Não existe. É sempre A, como em amor. Outro detalhe. As letras do alfabeto, as letras em espanhol, elas são todas femininas. Então é la A, la B, la C, la D, tudo feminino. Então, aqui eu tenho uma letra, o nome da letra e um exemplo de palavra, né? Amor. Tá vendo que o R é marcante? Amor. O R em espanhol é uma letra sempre vibrante. Amor, né? B. Bebê, como no português, bebê. La C, aqui eu leio, ó, cerdo. A vogal E é sempre E. Então eu leio cerdo. Aonde você vê a vogal E, né? Em português a gente abre o som, né? É. A vogal E. Em espanhol, E. La E. Escuela. Estúdio. Estudiar. Merienda. Então ali, ó, cerdo. Cerdo. Tem um R. Cerdo. O R é vibrante, né? Cerdo. Cerdo em espanhol quer dizer porco. Carne de cerdo, carne de porco. Cerdo. La D em espanhol é da, de, di, do, du. Então o nome da letra, la D, aqui eu leio dia. Então, eu leio dia. Para falar bem um espanhol, é preciso estar atento a algumas coisas. Uma delas é isso aí, né? A pronúncia das letras. Da, de, di. Em português, a gente fala dia, né? Bom dia. Em espanhol, buenos dias. Di, né? Buenos dias. La E. Espanha. Espanha. Sempre E. Não existe em espanhol E aberto. Não existe em espanhol E com som de I. Porque em português, às vezes, o E tem som de I, não tem? Quando eu falo hoje e amanhã, esse I, na verdade, é um E, né? Hoje e amanhã. A gente fala por aqui e amanhã. Em espanhol, isso nunca vai ocorrer. O E tem sempre o mesmo som, que é E. A palavra café, ela existe nas duas línguas, é a mesma escrita, mas é acentuada também em espanhol. Ó, em espanhol escreve igual ao português. Só que lê café. Me gusta el café. Tomo café. No me gusta el café. Café.
Letra F, como no português, a pronúncia. F, aqui eu leio frio. Hace muito frio. Eu vou apagar bem aqui o café. Café, vou apagar. Porque eu vou escrever aqui, ó. Vou puxar aqui uma seta. Tá vendo? G com E. G com I. Vou separar. G com O. G com U. G com A. Por que é que eu separei? Porque o G com E e o G com I, você que gosta de pronúncia em espanhol, né? Presta atenção nisso. O G com E e o G com I em espanhol se lê re, ri, re, ri, re, ri. Lembra um som de R do português, como se fosse R, o som do R, mas não é. Mas se você pronunciar como se fosse R, vão lhe entender. O nome da letra é Re. Ali você lê reografia. Reografia. Então é re e ri. Vibra ali na garganta, sabe? Re, ri. A gente não faz isso em português. Então, pra gente é diferente. Mas se você pronuncia re, ri, como se fosse R, o nosso R, vão entender. Se você falar reografia, vão entender perfeitamente. É melhor do que falar geografia. Geografia, aí foge muito de reografia. Só G com E e G com I. G com O, go. G com U, gu. E G com A, ga. Go, ga, go, gu. Né? Agora, porém, G com E, G com I, re e ri. E é interessante porque o som do G, nesse caso, quando se encontra com E e com I, ele vai ser similar ao do J em espanhol. Que o J em espanhol é ra, re, ri, ro, ru. Mas eu chego já lá no J. Então, reografia. Ate, laate, que é o nome da letra H. O H em espanhol é uma letra sempre muda. O H é mudo, nunca tem som. Não, o H não tem som em espanhol. Então aqui eu leio, ó, hermano, que quer dizer irmão, hermano. Eu tenho dois hermanos. Tenho dois hermanos, né? E isla. La I pronuncia como no português. A palavra que eu trouxe como exemplo aqui, ó, isla, significa ilha. Essa palavra tem um S aqui, né? Isla. O S sempre tem som de S. Em espanhol, o S não vai ter outro som que não seja do próprio S. Isla. Caça, né? Caça. Escreve igual nas duas línguas. Mi caça, tu caça. Mi caça, tu caça. Né? Ali, isla. Quer dizer ilha. La Rota. Rota é o nome da letra J. Rota. Aí, como eu falei para vocês, o J em espanhol, ele vai ter uma vibração similar a G com E e G com I. Então, J com A, ra, re, ri, ro, ru. Aqui eu leio girafa. La girafa. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de conversar virtualmente, né, via chat, com alguém que fala espanhol. Ou ver um site, ou algo no Instagram, não sei. E aí, quando eles vão rir, imitando uma gargalhada, eles escrevem assim, ó, ha, ha, ha. Que imita uma gargalhada. Ha, ha, ha. Não é já, 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 não. Já, já, já é pra gente que fala português. Mas para quem fala espanhol, ha, ha, ha. Tá? Beleza?
K, o K em espanhol tem um som próximo ao Q. Aqui eu leio quilo. Beleza? Eu vou marcar 1 minutinho antes de trocar o slide, tá? Jorge, meu amigo, 1 minuto, por favor. Ok, vamos nós. Vamos lá. Só para tomar uma aguinha, né? E dá tempo de vocês fazerem print. Vamos lá. Ele. La L. Aqui eu leio libre, que significa livre, né? Libre. A respeito do L, vale lembrar que em palavras como essa, vou escrever aqui no meio. Ele não vai ter som de U, como no português. A língua vai lá no céu da boca, no palato. Se lê alma, alma, algo. Necessito algo para comer, né? Algo, alma, alto. Tá? Então, o L antes de consoante, né? Não vai ter som de U. A língua vai lá no céu da boca, al. Olha, uma palavra legal. Você tentar pronunciar aí. Repitam aí, para eu... Como é que lê? Almuerzo. La hora del almuerzo. Almuerzo. O Z tem som de S, tá? Almuerzo. O Z em espanhol tem o mesmo som do S. Almuerzo. Al. Tem que aprender, que eu passei para a Espanha depois. M. La M, aqui eu leio mano. Mano quer dizer mão, tá? Em espanhol, a gente praticamente não tem palavras terminadas com M, como acontece em português. Ó, também termina com N. Também os verbos estudiam, cantam. Ellos cantan muy bien, né? Ellos cantan muy bien. Termina com N. Alguma palavra ou outra que se usa em espanhol com M no final, como é o caso de currículo, é de outras línguas, latim, mas espanhol mesmo, as palavras terminam com N no final. Aí a gente tem la N, noche, é como fala noite em espanhol, noche. E aí, pessoal, a gente tem la N, la N. Essa letrinha, ela é a letra símbolo da língua espanhola. Essa letra é símbolo da língua espanhola. E essa letra, ao contrário do que muita gente pensa, são 2 N's. Aquilo lá em cima não é um tio, é outro N. Essa letra é um N em cima do outro. E vai ter sempre um som similar
ao som de NH do português. Aonde você vê essa letra, você pode pronunciar com o mesmo som do NH do português, como é o caso do próprio nome da letra, né? N. Ó, como é que fala criança em espanhol? Niño. Ó, niño, com lá N. N. Aqui eu leio, ó, nhoque. Nhoque é uma comida, né? Vocês conhecem, né? Feito de batata. Van a cambiar. Deixa eu só esperar aqui trocar, as meninas trocarem aqui. Ok? Ok. Então, ó, la N, niño, N, nhoque. Agora você já sabe, essa letra é a letra símbolo do espanhol. Isso aí em cima não é um tio, é outro N. E ela sempre vai ter o mesmo som, né? E esse som, ele é próximo ou é igual ao som do NH do espanhol, tá? Dei outro exemplo ali, niño. Ok? La O é sempre fechado o som dessa letra, O, la O. E aqui você lê, ó, ola. Ola, com O é onda. Com H é o comprimento. Hola, que tal? Hola, buenos dias. É com H. Mas a pronúncia é a mesma. Hola. Em espanhol, como eu disse para vocês, eu repito, vogal não muda de som. Então é sempre O. Não existe em espanhol O aberto. Se você encontrar uma pessoa que fala espanhol, nativo, né? De língua espanhola, e disser para ele, olha, fala assim, cair no poço, não posso. Ele não vai conseguir, ele vai falar cair no poço, não poço. Porque eles não abrem o som do O. É sempre O. O cara vai falar cair no poço, não poço. Né? Para quem fala espanhol, falar português, acho que principalmente português do Brasil, é uma aventura, assim. Consegue, né? Mas esses detalhes, né? A gente tem muito fonema no português, e principalmente no português do Brasil, que tem influência de outras línguas. O nosso português tem influência de línguas africanas, né? Línguas indígenas. Por isso que o nosso português é tão próprio nosso, né? Tão diferente do português de Portugal. Eu acho o nosso português mais bonito, né, Rosinha? Eu acho o português do Brasil lindo. Então, bora lá. La P, o nome da letra P, né? Aqui pronuncia como no português, pá, pê, pi, pô, pu. Aqui exemplo é pança, 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 barriga, pança. O Z tem som de S. Pança, pança. La Q, que é o nome da letra Q em espanhol. Q em espanhol é o nome da letra, não causa nenhum rebuliço falar em espanhol. E aqui eu trouxe como exemplo, quien. Eu posso falar sobre essa letra um detalhe. Em espanhol, não existe a combinação de QA nem de QO. Não há essa combinação em espanhol. Usa-se C. CUA, qual, CUO, quota. Então, QA e QO não se combinam em espanhol. No lugar de que, usa-se C. E a pronúncia fica igual, né? Qual, quota, quatro, com C. La R, essa letra ela é vibrante. Então, olha essa palavra, ela é igual em espanhol e português. O significado é o mesmo. Só que em português você lê roupa. Ah, preciso comprar roupa, né? Tenho que lavar a roupa. Em espanhol é roupa. Hay que limpiar la roupa. Necessito comprar roupa. Tem que vibrar. Porque se você fala roupa, eles vão achar que é com J. J-O-P-A, roupa.
que esse é o som do J. Então tem que vibrar. Roupa. Qualquer palavra com R tem que ser vibrante. Roupa, rio, reír. La S. Exemplo, sentido. Não existe em espanhol palavra com dois S's. Não existe. O S sempre vai ter som de S. Um exemplo é isso aqui, ó. Essa palavra é igual em espanhol e português. Só que aqui a gente pronuncia esse S com som de Z. Casa, né? Em espanhol não. Casa. La Casa de Papel. Já ouviram falar do seriado? La Casa de Papel. Eu assisti a primeira temporada, a segunda, e depois parei, porque o povo exagera, né? La Casa de Papel. É um seriado espanhol, né? Muito legal. Mas eu dou limite pra série, senão não termina nunca. É igual novela. Começa legal e é 2 anos de novela. Pra lá. Assisto não. Então, a letra T. Ó. Tá, te, ti, to, tu. Mi tio. El tio, la tia. T sem acento é o nome da letra. E T com acento aqui, ó. T. Acento em espanhol é para marcar a sílaba tônica ou para diferenciar. Esse T aqui, esse acento nesse T é para diferenciar. Significa chá. Eu prefiro beber té. Então, beber té, chá. La U, uno. Uno, em espanhol, é o nome do número 1. Marco 1 minutinho antes de trocar, tá? 1 minuto, Jorge, por favor. Ok. Vamos lá, vamos continuar. Vamos para frente. Adelante. Adelante. Então, eu não sei se vocês já ouviram, mas existe uma crise, vou chamar de crise, quando a pessoa sabe que em espanhol o V tem o mesmo som do B. Já ouviram falar isso? É verdade. O V tem o mesmo som do B. Então aqui você lê uve e uva. Só que eles não marcam tanto o B, como a gente faz em português. Os lábios tocam muito sutilmente. Uva. Vamos. Vaca. Tá? Vamos. Uva. Vaca. Mas o V tem o mesmo som do B, que é onde geralmente as pessoas cometem erro ortográfico. Quando é para usar um, usa o outro e vice-versa, né? Porque eles pronunciam igual, aí a confusão tá feita. Tá? Mas é verdade isso. Essa letra, ela é usada em espanhol para algumas palavras estrangeiras. Ela é chamada de UW, seria mais ou menos V dobrado. Aqui tem a palavra water, que é do inglês. Em alguns países, eles usam para chamar banheiro, sanitário, water. Water. Ex,
que é o nome do X, lá X. O X em espanhol vai ter sempre o mesmo som que tem nessa palavra aqui, ó, tax. Aqui eu leio, ó, máximo. Tá? O Y pode ser chamado de Y ou Y. Essa letra em espanhol, ela tem uma variação de som. Essa variação vai depender de quem fala espanhol, tá? Não é que tem uma forma mais correta do que a outra, ou varia de acordo com a palavra. Não. Vai variar de acordo com quem está falando a língua. Eu escrevi ali em cima um exemplo. Isso aí significa ontem em espanhol, né? Pode pronunciar ayer, ayer ou ayer. Ayer, com som parecido com o som do I. Ayer. Ayer, com som parecido com J do português. Ayer, jo. Ou ayer. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença, mas tem uma diferença. Ayer, ayer ou ayer. Aí é regionalismo, tá? Eu leio ayer, jo, né? Ali o exemplo, ó, yerno, que significa genro, yerno. Então, há uma variação de som que vai depender do lugar, da região, do país em que se fala o espanhol. Zeta, o nome do Z, sempre som de S. Ó, sapato, escreve com Z e o som dele é o mesmo do S, sapato. Aí, em espanhol, a gente tem esses dígrafos, que um dia fizeram parte do alfabeto. É o caso do che, que sempre vai ter a mesma pronúncia, né? Cha, che, chi, cho, chu. Aqui lê mucho. Eu digo, ó, aqui em cima, ó, muchacho, quer dizer garoto. Muchacha, garota. Muchachos, muchachas. Chico, chica. Mucho, mucha. Então, esse CH vai ter sempre essa mesma pronúncia, né? Cha, che, chi, cho, chu. Outro dígrafo, os dois L's. Aqui também vai ter uma variação de som parecida com a do Y. Isso aqui significa rua, essa palavra, com dois L's. Você pode pronunciar calle, calle ou cache, tá? Então, calle, lembra um I, né? Igual ayer, calle. Ayer, calle. Ayer, cache. Né? É uma variação, depende de quem está falando. Às vezes você consegue saber de onde a pessoa é, de qual país ela é, pela pronúncia que ela dá para essas letras, sabe? Tipo, quando é um som parecido com né, axer, cache, que lembra um CH do português, né? Cache, é argentino, é do Uruguai. Eles quem falam? Cache, axer, né? Batendo. E os dois R's, doble R. Eu falei para vocês que o R é uma letra vibrante, né? Então aqui eu leio, ó, carro. Carro é diferente de falar caro. Está muito caro, carro. Carro e caro. Carro significa carro velho, carroça, carruagem, carro. E caro, o contrário de barato. Caro, carro. Tá? Vou marcar 1 minutinho antes de trocar o slide, tá? 1 minuto, Jorge.
Ok, vamos lá. Adelante. Esses são os sinais de pontuação em espanhol, que, repito, é uma revisão, estamos revisando, né? Coma, que é a vírgula, ponto e coma, ponto e vírgula, dois pontos, ponto, que é o ponto, diéresis, que é o trema, pontos suspensivos, reticências, raja ou guion, o travessão, parênteses, corchetes, interrogação e exclamação. Você já deve ter reparado, talvez até saibam disso, que em espanhol, quando se inicia uma frase interrogativa ou exclamativa, a gente coloca um acento de cabeça para baixo. Por que é que eles colocam um acento de cabeça para baixo? Não é porque são doidos, não. É para ajudar na leitura. Se você vai ler um texto em voz alta, para outras pessoas ouvirem, e você vê esse sinal de cabeça para baixo, você sabe que dali para frente é uma pergunta. E aí você já dá a entonação de pergunta. O mesmo vale para exclamação, tá? Ou para quando você estiver lendo um livro para você mesmo, você vê o sinal, sabe que ali é uma pergunta, né? Interrogação, exclamação. E comillas, que são as aspas. Chama de comillas em espanhol. E aí tem aqui alguns exercíciozinhos que dá para a gente fazer antes de encerrar a aula. Eu vou marcar aqui 1 minuto para que vocês tentem achar a resposta para a questão de número 1. Jorge, meu amigo, 1 minuto, por favor. Qual a resposta para essa questão, pessoal? Sobre o alfabeto da língua espanhola, é correto dizer: todas as letras são de gênero masculino? São 20 letras? 27, né? Não se usa vocales? Não se usa vogais? Vocales quer dizer vogais? As letras são femininas? E a letra E, as letras não se acompanham de artículos. A resposta correta é dizer que são todas femininas. La A, la B, la C. Na letra E, ele está falando que não se acompanha de artigo. É mentira. Você pode falar la A, que não se usa vogais. Sim que tem vogal em espanhol. São 20 letras, são 27. E aqui está falando que é masculino. Não é, é o contrário. São todas femininas. As letras são todas femininas, tá? Então, responde a letra D, tá? A letra C dizer que não se usa vogal, tá errado. Se usa la A, la B, la C. Imagina uma língua latina sem vogais. Impossível. Pessoal, a gente vai chegando, portanto, ao final de mais uma aula. A nossa primeira semana de aula, né? Na primeira semana de agosto foi uma revisão. A partir da próxima semana a gente começa os conteúdos novos.
Obrigado pela atenção de vocês, pela participação. Muitíssimas gracias. Hasta la próxima semana. Nos vemos.